Olá, meu nome é Hugo Manuel, eu sou aluno de pós-graduação do programa PG Agro, programa de pós-graduação em agronomia da UFRA Campus de Belém. Sou orientado da professora Thelma Batista e o título do meu trabalho é A Biometria do Sorgo Granífero sob influência de micro-organismos promotores de crescimento. Bom, como introdução, nós aqui temos uma breve introdução sobre o sorgo granífero, que é um cereal de origem africana cultivado no mundo. No Brasil, a sua produção é voltada principalmente para a pecuária, na alimentação animal, é, principalmente voltada para a produção de silagem. Bom, sobre o sorgo, no Brasil, atualmente, os maiores estados produtores de sorgo é o Mato Grosso do Sul e o estado de Goiás, são os maiores produtores da cultura do sorgo, até então no nosso país, justamente por serem também grandes polos da pecuária, né, com a produção de gado, tanto para corte quanto para leite. Então, esse sorgo, todo que em sua maior parte que é produzida no nosso país, é utilizado para alimentação animal. Em outros países, como países da Ásia, do Oriente Médio, até entra na alimentação humana, mas aqui no nosso país o enfoque total, praticamente, da produção é para a alimentação animal. Bom, sobre os promotores de crescimento em plantas, nós temos a utilização como uma estratégia promissora na agricultura brasileira, os fungos, principalmente o tricoderma, que já vem sendo estudado ao longo de anos, de décadas, desde a década de 80, 90, o tricoderma já vem sendo estudado. A princípio, o tricoderma ele era estudado para a questão do controle de pragas, tão tal qual Metarrhiza e Bovéria são hoje em dia, estudado no controle de pragas e insetos, mas ao decorrer dos estudos perceberam que o tricoderma ele também trabalha no desenvolvimento, na promoção de crescimento de plantas, promovendo o crescimento na parte fisiológica, ativando o mecanismo fisiológico das plantas, fazendo com que ela tenha um maior desenvolvimento tanto na questão da parte aérea, raiz. Então, o objetivo também desse trabalho é justamente avaliar se os fungos entomopatogênicos, a promissão desses fungos entomopatogênicos, que são a Beauveria e o Metarrhiza, que são considerados hoje em dia, na promoção do crescimento de plantas. Por quê? Esses fungos, eles são organismos vivos que têm a capacidade de solubilizar nutrientes do solo, tornando esses nutrientes disponíveis para as plantas. Então, essa é uma breve introdução sobre o meu trabalho. Os objetivos. O objetivo do trabalho é avaliar o crescimento das plantas de sorgo bioestimuladas com fungos inoculados nas plantas na concentração de 10 a 8 caonídeos, que é a concentração que nós utilizamos no Laboratório de Proteção de Plantas, o LPP, da UFRA. Bom, materiais e métodos. Material e métodos. O delineamento foi inteiramente quadrializado, com 4 tratamentos, 5 repetições em vaso de 5 kg, conduzido em casa de vegetação, totalizando 20 plantas que foram avaliadas. Nós temos o T1, que é o controle com 100% de adubação, e o T2, T3 e T4, que são, no caso, o T2 com Trichoderma asperellum, o T3, o Metarrhiza anisople, e o T4, que é com a Beauveria baciana, e todos esses três tratamentos, T2, T3 e T4, são com 100% de adubação, conforme o Manual de Recomendação e Calagem e Adubação do Estado do Pará. Os fungos foram produzidos no laboratório, no LPP, Laboratório de Produção de Plantas, foram produzidos em placa de Petri no meio BDA, logo após foram diluídos em 500 ml de água destilada e inoculados no arroz por faixa do meio de 5 dias, para que esse arroz estivesse totalmente inoculado e pudesse ser feita a diluição e posteriormente a aplicação nos fungos, nas plantas, quer dizer. As cepas utilizadas foram o mix tricoderma, ufra, que são cepas de tricodermas do banco de fungos do laboratório, do LPP, as cepas T1, T6, T9 e T12 do laboratório, a Beauveria baciana e o Metarrhiza anisople, que também são produzidos e estão dentro do banco de material do LPP. A aplicação nas plantas foram feitas
20 e 40 dias após a germinação total das sementes. Como resultados de discussões, nós temos que nós fizemos, no caso, o teste foi realizado pelo teste Turing, foi analisado as médias, como nós podemos ver aqui nos nossos dados, em todos os em todas as variáveis analisadas, os tratamentos com fungo, eles foram mais bem avaliados em relação ao controle no caso, né? A Bovéria, o Tricoderma e o Metarrhizium, eles se saíram melhores nas avaliações do que o controle. Em todos nós tivemos diferenças significativas, tanto na altura quanto diâmetro de coleto e número de folhas dos tratamentos com a aplicação dos fungos entomopatogênicos e tricoderma em relação ao controle, exceto no número de folhas, onde nós não tivemos diferenças significativas entre os tratamentos com os fungos, mas houve diferença significativa entre os tratamentos com fungo e o controle apenas 100% de adubação. Aqui nós expomos os dados que foram rodados pelo teste Turing, foram feitas as análises. As referências que foram utilizadas no nosso trabalho. Nossos agradecimentos à UFRA, à PROPED, à PROEM, à PROEX, PROIC, à CNPq, ao Governo do Estado, PGAgro, LPP, CAPES e GPENFES, Grupo de Pesquisa, Manejo de Extensão e Manejo de Fertilidade do Solo. Muito obrigado.